chegamos na nossa última aula e eu quero que você anote no seu papel a seguinte pergunta: fazer ou falar o improviso? Isso mesmo, fazer ou falar um improviso. Você sabe qual a diferença entre falar e fazer um improviso? Vem comigo que eu te explico. Fazer um improviso é ter o direito de ficar com o olhar vago, a garganta seca, palavras em greve, mãos suadas e o coração disparado. E falar o improviso é levá-lo pronto, mesmo que o tema seja dado na hora, assim, de repente. Ficou clara essa diferença? E aí eu te pergunto, você que está fazendo o curso, você fala ou você faz o improviso? A partir de hoje, com certeza, você vai falar o improviso. E para isso eu trago algumas dicas de como lidar com o improviso. Acompanhe aqui na tela juntamente comigo. A primeira coisa é, se você for convidado, convidada a falar um improviso, a primeira coisa é aceitar o convite. O importante é que você foi destacado, foi destacada de milhões de pessoas que poderiam falar sobre o assunto e você foi o selecionado, a selecionada. Então, aceite esse convite. 2, lembra que é um improviso? Então a sua fala vai ser breve, você não estruturou essa fala, você não tem um roteiro tão adequado, já que é um improviso. Um outro ponto também é, como se trata de um improviso, você não deve levar números específicos, porque como você não tem roteiro, você vai falar de maneira genérica desses números. Imagina se você errar um 0 de um número tão importante. Por isso, não se preocupe em ser tão enfático nos números, fale de maneira geral. Outro detalhe também para você lidar com o improviso é ficar atento ao ambiente. Por que isso? Às vezes alguém que te antecedeu já trouxe alguns elementos importantes para que você possa compor a sua fala. Então, se você está atento, atenta ao que está acontecendo no ambiente, você pode pegar alguma fala e trazer como gancho da sua própria fala. E última dica para você lidar com o improviso é a técnica do assunto paralelo. Essa técnica ela é sensacional. Vem comigo, vem comigo! E o último ponto importantíssimo que a gente vai discorrer agora é o assunto paralelo para você lidar com o improviso. E por que a técnica do assunto paralelo é tão válida? Qualquer que seja o tema, podemos pegar carona em um assunto correlato que vai introduzir seguramente o seu assunto principal. O assunto paralelo ele vem para aquecer o nosso improviso, dando tempo para que a gente possa encaminhar as ideias, para que não nos percamos e para que tenhamos sucesso. Uma referência que eu deixo aqui na aula de hoje é a referência do Dale Carnegie. Tem um livro chamado Como Falar em Público e Influenciar Pessoas. Vale a dica, vale aí você também procurar depois. Vamos então a um exemplo. Eu trouxe aqui na tela, o assunto paralelo será tuberculose, verminose e mastite. E o assunto principal é a febre aftosa. Então eu tenho como assunto principal a febre aftosa e eu vou trazer um assunto correlato, esses aqui no caso eu vou trazer a mastite, para ilustrar e para chegar aqui no assunto principal. Vamos lá então? Quando falamos em gado de leite, sabemos que tanto a saúde quanto o bem-estar do rebanho são fundamentais para garantir a produtividade da propriedade rural e evitar despesas adicionais com as doenças desses animais. Por isso, é necessário observar o estado do animal e conhecer as doenças mais recorrentes, como a tuberculose, verminose e a mastite. A mastite, por exemplo, é uma inflamação da glândula mamária das vacas, que ocorre durante problemas na ordenha, por conta da falta de higiene do ordenhador ou mesmo do ambiente em que os animais são tratados. E uma outra doença muito comum é a febre aftosa. A febre aftosa. Percebeu como eu cheguei lá no assunto principal? Parti da mastite, de um outro problema também com o gado de leite, para chegar no assunto principal, que é a febre aftosa. Portanto, vale a pena você treinar e colocar no seu dia a dia a técnica do assunto paralelo quando falamos do improviso. Bora treinar?
E pensando no seu treino, eu trouxe aqui agora um jogo. O jogo do improviso, que pode até envolver a sua família, os seus amigos, de uma forma bem gostosa, bem lúdica. Então vamos acompanhar aqui no slide. Primeiro momento, você vai escrever em 3 tiras de papel 3 temas genéricos, 3 temas que neste momento vêm à sua cabeça. Escreve lá esses 3 temas e vai dobrá-los, coloca numa caixinha. Na sequência, você vai pedir para alguém sortear apenas um tema desses 3 que ali estão. Na sequência, você vai abrir a tira, verificar qual o tema e falar sobre o assunto paralelo àquele tema principal. Então, o que estará na tira vai ser o assunto principal. Você vai falar dele? Não. O exercício é você trazer um assunto paralelo àquele assunto principal. Posso contar com a sua participação, a sua colaboração? Que bom! Bom trabalho! Espero que o storytelling da sua vida esteja transformado. Encerramos o nosso curso de comunicação verbal do Senar. Mas lembrando que aqui não é o fim, é somente o começo da longa jornada do ser comunicativo que já habita em você. E eu e o Senar estaremos sempre contigo. E se precisar, anote aqui o meu contato. Espero vê-lo em breve, espero vê-la em breve. Meu muito obrigada.